Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de trigonometria com números complexos. Então, antes de entrar propriamente no assunto, vamos recapitular um pouco sobre a função exponencial. Então, a função exponencial, onde nós associamos a cada número complexo a um outro número complexo, que é dado por essa relação, é nada mais nada menos que usarmos essa expressão, que é elevado a z, é igual a é elevado a x multiplicado por cosseno y mais i seno y, supondo que z é x mais i y. Bem, nas propriedades de exponencial, nós já discutimos que, mesmo para z número complexo, a exponencial de z é sempre diferente de zero. Outra coisa que já discutimos em aulas anteriores é que a exponencial ela é 2πi periódica, ou seja, a exponencial de z mais 2πi é igual à exponencial de z. Outra coisa que é verdadeiro é essa relação aqui considerando y um número real. Cosseno y é igual a e elevado a i y mais e elevado a menos i y sobre 2. E o seno de y é igual a e elevado a i menos e elevado a menos i sobre 2i. Revisando rapidamente a do seno, só para nós não esquecermos, é porque nós temos o seguinte, que e elevado a i é igual a cosseno y mais i seno y. E por trigonometria, a gente viu que e elevado a menos i seria fazer cosseno de menos y mais i seno de menos y. Só que como cosseno de menos y é cosseno de y, e seno de menos y é menos seno de y, então a gente pode escrever a expressão dessa maneira. E aí fazendo, por exemplo, vamos chamar essa equação de equação número 1, essa equação de equação número 2. Se nós fazemos 1 menos 2, o que nós vamos obter é o seguinte. De um lado da equação, nós vamos ter e elevado a i menos e elevado a menos i. E do outro lado da equação, se a gente pega o de cima menos o de baixo, nós vamos ter o 2i seno de y. Isolando o seno de y, ou seja, passando 2i para o outro lado dividindo, chegamos à nossa relação. E aí observe que, aí fazer um comentário que eu costumo fazer, que lá no curso de cálculo 1, a depender da ementa, é claro, mas a gente geralmente estuda senos e cossenos hiperbólicos. E aí a definição de cosseno hiperbólico, vamos pensar assim, cosseno hiperbólico de y. Vou até anotar aqui, ó. Cosseno hiperbólico de y. Qual era a sua definição? Era o e elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2. E o seno hiperbólico, só para recapitularmos, seria o e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2, sem o i. O que é interessante perceber? Que lá no contexto de cálculo 1, alguns alunos podem estranhar por que nós vamos definir cosseno hiperbólico, seno hiperbólico dessa maneira. Fica uma coisa meio estranha. Aqui, através dessa observação que vocês estão enxergando, fica mais natural essa definição. Porque, em um certo sentido, o seno e o cosseno nosso tradicional é como se fosse o seno e cosseno hiperbólico, com muitas aspas, só que dentro do mundo dos números complexos. Então, isso torna muito mais natural a definição de seno e cosseno hiperbólico. Porque você, adaptando para números complexos, ou seja, ao invés de colocar y, coloca iy, iy, iy e 2i, você chega na própria trigonometria clássica, né? Na tradicional, vamos colocar assim. Então você consegue chegar nessas relações com senos e cossenos. E com base nessa observação, nós vamos definir o que é seno e cosseno de um número complexo. Seno e cosseno de um número complexo é simplesmente pegar o nosso y e trocar por z. Então o cosseno de z vai ser e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2, e o seno
vai ser e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2i. Observações. Se restringirmos essa nossa função seno e cosseno dentro dos números reais, ou seja, se considerarmos z apenas os números reais, trocar o z por y, essa função aqui, a função cosseno dado a esse universo de números complexos, se você restringe ao conjunto de números reais, ela coincide com o cosseno do número real. Então, realmente, ao definir cosseno de um número complexo dessa maneira, você está ampliando a sua definição. Você está preservando o seno e o cosseno nos números reais, mas agora você está estendendo para os números complexos. E de maneira extremamente natural, a gente consegue definir tangente número complexo, secante número complexo, cotangente número complexo, aqui eu esqueci o igual, perdão, e o cossecante de um número complexo, que é a definição extremamente natural. Bem, outras considerações que precisamos fazer, que é um teorema. Porque se a gente definiu o cosseno de z para todos os números complexos, eventualmente o cosseno poderia ter novas raízes, ou seja, novos números aonde o cosseno dá zero. Mas esse teorema diz que isso não ocorre, ou seja, o cosseno de um número complexo dá zero se e somente se z é igual a π sobre 2 mais kπ, onde cai o número inteiro. Em outras palavras, as mesmas raízes que o cosseno tinha no universo do número real vai ser a mesma do número complexo, ou seja, mesmo que você definiu senos e cossenos, nesse caso, cossenos para qualquer número complexo, você não aumentou a quantidade de raízes. Isso também acontece com seno. Seno de z é igual a zero se e somente se z for igual a kπ. Então eu vou demonstrar o número 1, ou seja, vou demonstrar a parte do cosseno. A parte do seno vou deixar como exercício para vocês praticarem. Então vamos lá, vamos mostrar esse fato. Então, como é um se somente se, eu vou começar pela volta. O que isso quer dizer? Eu vou assumir que essa informação eu tenho e eu quero concluir o quê? Que se eu sei que no número complexo z tem esse formato, então o cosseno de z é igual a zero. Então, vamos começar pela volta. Então, cosseno de z é igual a cosseno. Bem, quem é z? π sobre 2 mais kπ. Só que pela trigonometria básica, vamos desenhar aqui rapidamente o ciclo trigonométrico. Desenhando aqui rapidamente. Vamos lá. O que nós temos é o seguinte. Se você está considerando π sobre 2 mais kπ, então π sobre 2 é referente a esse ponto aqui. Cada valor de k aqui vai representar a meia volta. Então, π sobre 2 mais π, π sobre 2 mais 2π, ou π sobre 2 menos π, e assim por diante. Você basicamente está analisando cossenos nesses pontos aqui. Só que em ambos os casos, se você projeta no eixo x, isso aqui dá zero. Ou seja, ao você assumir que z possui esse formato, o cosseno de z dá zero. Agora vamos para a parte mais complicada, que é mostrar a ida. Vamos assumir que o cosseno de z é igual a zero. E o que nós queremos concluir? Que z necessariamente tem que ter esse formato azul aqui. Então vamos lá. O que é o cosseno de z por definição? E elevado a iz mais E elevado a menos iz sobre 2. Então, a gente consegue multiplicar por 2 dos dois lados só para ficar E elevado a iz mais E elevado a menos iz igual a zero. E agora eu vou para a substituição. Então, primeiro, ao considerar z como x mais y, o que nós vamos ter é o seguinte. Multiplicando i vezes z vai ficar e elevado a menos y mais ix, porque você multiplicando por i vai ficar ix, vai ficar i ao quadrado y, então i ao quadrado vai dar menos 1, então já coloquei direto, né? Menos y mais ix
mais, como aqui tem um menos aqui na frente, então vai ficar e elevado a y menos ix, porque aí eu estou multiplicando por menos i dos dois lados. Daqui dos dois lados não, ficando distributivo no menos i, igual a zero. Então vamos lá, vamos nós. Vamos desenvolver a nossa conta. Então aqui vai ficar o seguinte. E elevado a menos y multiplicado por cosseno x mais i seno x. E aqui vai ser mais e elevado a y cosseno x menos i seno x. E isso tem que ser igual a zero. Vou reagrupar os termos de acordo com a parte real e a parte imaginária. Então, isso implica no seguinte. Nós vamos ter e elevado a menos y cosseno x, que é a parte real desse número complexo, mais e elevado a y cosseno x, que é a parte real desse número complexo, que eu vou deixar aqui em stand-by. Agora eu vou pegar a parte imaginária, que seria e elevado a menos y seno x menos e elevado a y seno x multiplicado por i igual a zero. A única coisa que eu fiz foi aplicar a distributiva e reorganizar o número na parte real e parte imaginária. Como eu sei que esse número complexo é igual a zero, isso significa o quê? Que a parte real desse número é igual a zero e a parte imaginária desse número também é igual a zero. Então aqui, por exemplo, já botando o cosseno de x em evidência, nós vamos ter e elevado a menos y mais e elevado a y cosseno x igual a zero. E a parte imaginária também tem que ser igual a zero. Botando em evidência, vai ficar e elevado a menos y menos e elevado a y seno de x igual a zero. Então, já temos esses dois cenários, né? Bem, vamos analisar as possibilidades. Na primeira expressão, existem dois casos. Então, vamos observar aqui. Vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2. Analisando a equação número 1, existem duas possibilidades. Porque aqui nós temos um produto que dá zero. Então, ou e elevado a menos y mais e elevado a y é igual a zero, ou o cosseno de x é igual a zero. Se o cosseno de x for igual a zero, a gente vai ter toda uma conclusão ali específica. Se essa expressão vai dar zero, a gente tem toda uma conclusão que nós precisamos analisar. Então, vamos dividir em casos. Vamos estudar se essa expressão for igual a zero. Bem, se e elevado a menos y mais e elevado a y é igual a zero, isso vai implicar no quê? Que e elevado a menos y é igual a menos e elevado a y. Porém, o que você está concluindo aqui é o seguinte. Esse número aqui, ele é um número positivo. Estritamente positivo, porque como a gente está no universo de números reais, então isso aqui vai ser maior ou igual a zero. Mas esse número aqui é menor ou igual a zero. Então você está dizendo que um número estritamente maior que zero, esse número é estritamente menor do que zero, isso não é possível se os dois números são iguais. Não é possível um número ser maior do que zero e ao mesmo tempo menor do que zero. Então, como aqui nós temos um absurdo, esse caso aqui está descartado. Então, obrigatoriamente, cosseno de x tem que ser igual a zero. Se cosseno de x é igual a zero, isso quer dizer o quê? Pela trigonometria de x, vamos voltar aqui em cima, x tem que ser igual a π sobre 2 mais
as meias voltas, ou seja, π sobre 2 mais kπ. Então, x vai ser igual a π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro. Então, encontramos a parte real do nosso número complexo z. Se ao admitirmos que cosseno de z é igual a zero, a parte real tem que ser π sobre 2 mais kπ. Acabamos o nosso teorema? Não, porque a gente precisa mostrar agora que y é igual a zero. Vamos entender o porquê. Porque z é igual a x mais y. Então a parte real é realmente esse número que a gente encontrou, o x é realmente esse número, só que como aqui não tem parte imaginária, perdão, como não aparece a parte imaginária, isso quer dizer que a parte imaginária é igual a zero, ou seja, o y é igual a zero. Então vamos lá. Voltando para a expressão 2. Como nós sabemos que cosseno de x tem que ser igual a zero, portanto, seno de x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dá igual a 1. Se o cosseno já é zero, obrigatoriamente o seno tem que ser diferente de zero. Porque se ambos fossem iguais a zero, 0 mais 0 não dá 1, dá 0. Então, o que nós vamos escrever aqui é como cosseno de x é igual a zero, isso implica que o seno de x é diferente de zero. Isso implica, na equação número 2, nessa equação número 2, que e elevado a menos y menos e elevado a y tem que ser igual a zero. Implica que e elevado a menos y menos e elevado a y tem que ser igual a zero. E isso implica que e elevado a menos y é igual a e elevado a y. Eu posso multiplicar os dois lados por e elevado a y, que aí vai ficar e elevado a menos y vezes e elevado a y igual a e elevado a y vezes e elevado a y. Repete a base, somos expoentes. Então aqui vai dar e elevado a zero, que é igual a 1. E aqui vai dar e elevado a 2y. Bem, para este resultado ser igual a 1, isso quer dizer que esse expoente tem que ser igual a zero, porque aí e elevado a zero dá 1. E essa é a única possibilidade na função exponencial. Então isso implica que 2y é igual a zero, ou seja, y igual a zero. Achamos a parte imaginária. Sabendo que z é igual a x mais y, isso implica que z é igual a π sobre 2 mais kπ mais 0i. Que eu vou apagar esse 0i porque não precisa. Ou seja, o nosso z realmente é π sobre 2 mais kπ. Então, mesmo no universo dos números complexos, cosseno de z, as raízes do cosseno são as mesmas das raízes do cosseno, no caso, o número real. Essa demonstração do seno de z ser igual a zero se somente se z é igual a kπ segue exatamente o mesmo modelo. Então, vamos revisar. Você faz a volta, testa os valores, ou seja, troca o z por kπ para ver se realmente o seno de z dá zero, mas isso é quase que imediato. Agora, na ida, você troca seno de z igual a zero, aplica a definição, some com o denominador, aplica a substituição, né? Troca o z por x mais y, desmembra as expressões, como está aqui, separa o número, isola para ficar igual a zero, para separar a parte real e parte imaginária. Você monta um sisteminha com a parte real e a parte imaginária. Através do sistema você vai ter que fazer análises. Se isso acontece, aí fazendo as análises, você vai chegar na conclusão do seno. Vai achar a parte real e a parte imaginária. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, curta, deem feedbacks e até a próxima videoaula.